Vamos iniciar aqui um bate-papo neste podcast com um amigo maravilhoso que eu amo, um irmão, mais do que isso, que é o Gemicrê. O nome dele me chamou a atenção no primeiro momento, até hoje, quando a gente vai fazer alguma atividade no nosso canal, aparece a primeira pessoa lá, Gemicrê. Então, Gemicrê virou marca. Hoje ele é uma marca registrada e eu nunca na minha vida, com a minha experiência, eu nunca conheci outro Gemicrê. Eu acho que isso faz de você já uma pessoa diferente, né? Diferente. Esse nome aí. Eu acho que meu espírito já veio para ser único mesmo. Para ser Gemicrê. E a gente vai conversar aqui com o Gemicrê. Nós vamos trocar muitas informações aqui e vai ser muito legal esse bate-papo. A gente, nesse podcast, eu estou fazendo aqui o podcast com o Tony, o filho, que são a produtora aqui, Liberato. Então, eles já brigam comigo toda vez que eu vou fazer um podcast, para eu não dar nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, porque o podcast é atemporal. Né? Então, eu faço assim, eu dou boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque aí você se encaixa na hora que eles estiverem assistindo. Não é isso? A gente ama fazer isso, né? Agora vocês vão ter muitos podcasts aqui com várias personalidades. Já fiz aqui com a esposa do Gemicrê, que foi maravilhoso. Para aí vocês assistam, por favor. E agora eu quero fazer com você. Gemicrê é uma figura, um aluno de alquimia que se tornou um grande alquimista e ele tem outras coisas também que ele faz, que ele é... Eu vou deixar ele se apresentar. Tá? Ele é professor universitário, inclusive de uma área que eu amo. Eu amo a área que você está ali inserida, que você trabalha. Mas eu quero que você se apresente, eu quero que você fale seu nome, esse nome tão diferente, e quero que você fale... Vou falar um pouquinho da história do meu nome. Isso. É interessante, não é? Tá bom. É um prazer, né, estar dividindo essa experiência de trocas de ideias, né, de pensamentos com você, Joel. E fazer isso aqui realmente é algo fantástico, né? É uma oportunidade da gente levar a alquimia para o mundo também, né? E como isso chegou. Bom, Gemicrê, eu sou de Feira de Santana, na Bahia, né? Sou professor universitário, trabalho com história da arte brasileira, baiana e geral, na história geral da arte, e trabalho com desenho técnico, desenho geométrico e desenho artístico. Atualmente eu estou com a turma de desenho artístico e as histórias, né? Falando um pouquinho das histórias do mundo, a história do homem, e desse processo em que a arte exerceu ao longo do tempo na transformação da humanidade. Embora poucas pessoas saibam, a gente primeiro, não é, desenha, primeiro faz arte antes de falar. É só olhar uma criança. Ela, antes de balbuciar, dá um pouquinho de tinta para ela, para você ver. Ela vai querer marcar isso, ou seja, isso é nato da gente. Ela vai querer botar a mãozinha dela em algum lugar para dizer, eu existo, eu estou aqui. Não é? E aí depois é que ela começa o balbuceio. A história da humanidade é desenhada, né? Exatamente. Ela não é escrita, não é falada. A história da humanidade é desenhada. E uma coisa tão fantástica, né, que toda imagem é um texto a ser lido. E o que eu vejo, infelizmente, hoje é as pessoas perdendo essa habilidade de leitura da própria imagem e não sabe fazer interpretações, né? E as escolas não têm mais essa referência. Isso, né? E meu nome foi uma história muito interessante, né? Meu pai, eu vim saber do meu nome, assim, dessa referência do meu nome, há pouco tempo. Porque meu pai sempre teve receio de me dizer o motivo do meu nome. Nossa, ele ficava com medo de achar que eu não tinha gostado. Aí eu perguntei, né? Eu falei, meu pai, me diga, de onde é que veio o meu nome? Aí ele chegou e fez assim, você gosta? Eu fiz assim, fique sabendo de uma coisa. Eu não sei de onde é que foi, mas eu adoro o meu nome. Só existe ele, não tem outro. Não tem. Não tem outro. Eu tenho um Gemicrê lá na cidade que já foi depois de mim, então
é o meu, eu sou o único. Sim. Aí ele chegou e fez assim, então eu vou lhe contar a história. Na década de 50, eu tinha um caminhão GMC. E naquela época... Eu sei, eu conheço. Meu pai era caminhoneiro. Pois é. Então naquela época estava se Nossa, construindo a Rio era um Bahia. caminhão grandão. Era azul. Isso. E aí estava se construindo a Rio Bahia. E aí era aquela coisa, e aquele caminhão onde chegava nas cidades chamava atenção, todo mundo ia ver. E aí eu nasci. E como o caminhão fazia muito sucesso, ele resolveu homenagear o caminhão, que era o GMC, passou a ser GMCRE. Então Nossa, aí eu falei assim, olha que coisa linda. Que história incrível. É exclusivo, né? Uma coisa bem única, né? Então assim nasceu meu Isso nome. nasceu também de uma experiência dele, É né? dele. Nossa, que coisa linda. Então, que incrível. não é? Eu estou impressionado. Pois é, uma coisa assim, né? E ele ficou com muito medo de achar que eu não ia gostar, que eu ia fazer crítica a alguma coisa. Eu disse, meu pai, eu adoro meu nome, fique sossegado. E ele tem uma... Foi uma sensibilidade, né? De criatividade interessante. E é engraçado porque tem um envolvimento dele com toda essa informação da construção da estrada, na BR. do carro. Que hoje o carro é uma coisa assim que tem 300 comum, mil né? carros no mercado. Mas naquela época eu via meu pai mesmo, ele era um apaixonado por carro. Ele era um apaixonado principalmente pelo Chevrolet. Que ele vem depois, né? Aí, depois do GMC, ele foi trabalhar com o Fenemei, que a gente chamava Era de o Fenemei, que era o Fábrica Nacional de Motores, né? Era. E aí era outro carro, a velocidade máxima era 30 km por hora. Imagine você fazer Feira de Santana, Rio de Janeiro, a 30 km por hora. Meu Deus do céu. Eu viajei com meu pai, uma viagem de Campina Grande, pela Rio Bahia, inclusive, vinha pelo sertão da Paraíba, Rio Bahia, passávamos sempre em Feira de Santana, porque meu pai, o cálculo que ele fazia para as viagens, sempre tinha que dormir em Feira de Santana. Então eu conheci Feira de Santana, sua cidade, era pequenininha, era uma cidade pequena. Hoje é uma cidade de 2 milhões de habitantes. E hoje habitantes. é uma cidade de 2 milhões de habitantes, você vê, né? É verdade. E eu diria assim, que é o maior, o segundo maior entroncamento do Brasil, porque ele passa por lá, né? A 101, a 116, a 324, são grandes BRs que cortam o Brasil inteiro. Nossa, que legal. Então, é um entroncamento que é o maior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E é rica, né? Uma cidade muito rica. É uma cidade né? que é completamente movida pelo comércio. É uma cidade que as pessoas vão muito para lá. Meu pai levava muita coisa no caminhão, ele aproveitava e levava lá para a Feira de Santana. É uma cidade que começa com gado, né? Com o movimento do gado. E como tinha muitas águas, o povo parava exatamente para o abastecimento. E é próximo de Salvador, tá? 100 quilômetros, 100 quilômetros né? de Salvador. De Salvador. É uma horinha, né? E 64 do mar. 64 quilômetros do mar e 100 quilômetros de Salvador. E voltando a essa coisa do professor, e aí você está falando aqui, eu estou pensando também, no início da nossa conversa que você falou que trabalha com a história da arte, né? E hoje você também é um alquimista. Alquimista e atendo na própria universidade também. E você atende na universidade, faz esse trabalho na universidade. Eu quero falar um pouco disso depois, que é um assunto muito interessante, porque você está levando a alquimia para a universidade. Isso é muito legal. Para a academia, né? Um centro que é um meio acadêmico, bem fechado. Né? Fechado, é muito fechado. A estrutura dele é uma estrutura que, de alguma maneira... Tudo precisa provar. Tudo isso, tem que... tem a famosa prova científica. Isso você tem prova científica. Isso. Eu acho isso interessante. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que você saiu dessa área e você entrou na mesma área. Para mim, a alquimia também é história da arte. Porque a alquimia não se comunicava... A arte de curar. E outra coisa, ela não se comunicava por palavras. Os primeiros escritos alquímicos, inclusive alguns muito misteriosos e muito famosos, por exemplo, como o Mutus Liber, que é um postulado de alquimia que fala sobre a criação da pedra filosofal. Não tem palavra, é Mutus Liber, um livro mudo, só é gravura, são gravuras. Ou seja, um texto a ser lido. Isso, que conta a história de um casal trabalhando num laboratório,
de alquimia até alcançar a pedra filosofal. E a alquimia, ela é muito rica em símbolos. E os alquimistas, eles se recusavam, até um determinado momento da história da alquimia, a escrever. Então, eles preferiam fazer um desenho. E algumas gravuras da alquimia, os desenhos, eles resumem um livro. É muito interessante, porque um bom exemplo, numa gravura... O selo de Salomão. Pronto. Eles resumem um tratado de alquimia. Né? E ali você tem... Eu acho que a grande vantagem do desenho, da arte, é que você vai ter ali 1 milhão de palavras, 1.000 palavras, 100.000 palavras, dentro de um desenho simples. Mas isso dificulta, né, o entendimento. Porque é objetivo. Quando você vê o Multus Liber, você vai ver que existe começo, meio e fim. Se você traduzir aquilo em palavra, é uma ópera, é uma obra. E é interessante. Mas se você mostra para várias pessoas, elas podem interpretar centenas de maneiras diferentes, né? Exatamente. Então, não sei, eu não entendo por que os alquimistas preferiam confundir, às vezes, até do que... É uma forma, Joel, eu imagino, Sim, né? fale. Que é uma forma de se proteger. Interessante. É de proteger a ideia e proteger a própria fórmula daquilo que ele estava criando, né? Sim. Que como eu trabalhei muito tempo com as artes rupestres, que eu fiz um bom levantamento no estado da Bahia sobre arte rupestre, né? Tanto que o meu trabalho foi baseado nisso. E aí a gente vê nas figuras muita informação. As informações das danças, das caças, dos ritos religiosos, das informações do ambiente, das caças. Tudo ali nas figuras. Que às vezes, por exemplo, eu levava os alunos para poder, nos sítios, para eles fazerem alguma interpretação, nem todo mundo conseguia fazer leitura. Que coisa interessante. Porque é mais ou menos aquilo que os alquimistas faziam na sua proteção. Então, eles faziam aquelas imagens exatamente uma forma de se proteger a fórmula. O outro que já tinha conhecimento, eu digo, fulano está podendo fazer isso. Né? A ideia era uma forma de proteger a ideia, de proteger o próprio trabalho que eles estavam fazendo. Sim. Até porque os alquimistas na história nunca foram muito bem vistos, né? Nunca foram sempre foram um perseguidos, problema, né? Sempre principalmente para o poder, né, da época. Sempre, né? Especialmente da religião. O poder religioso, né? Sempre perseguido. Quando o poder religioso começou, criou-se o Império Romano, se transformou no Império, entre aspas, cristão, né? Aí começou a derrocada mesmo. Piorou mais ainda da história da alquimia. Não é? Porque aí vai entrar naquela parte da Idade Média, que aí a perseguição passa a ser forte, né? Os alquimistas. E principalmente na Idade Média, quando teve o episódio da peste, aí é que ficou assim uma... Você lembra que no episódio da peste, né? Eles, para poder se proteger, colocava dentro de uma máscara, que provavelmente algumas pessoas já devem ter visto, aquela coisa do bico, né? Colocava um algodãozinho lá com floral, né? Com floral não, com óleos essenciais, e eles não pegavam. A peste não pegaram neles. Então ficava... E aí, por que isso? Né? Então, era uma forma. Então, ele guardava isso nos desenhozinhos arrumados. E tem uma coisa interessante, porque dentro dessa história existe um fato, muita gente fala que é mito, outras pessoas não. Eu tive, inclusive, na França, e essa história realmente existiu. Existem fatos que comprovam que existiu essa história, que era a história dos 4 ladrões. Sim, eu acho que é documentado isso. É isso. Aí eles foram, inclusive, presos. Para poder passar... Mas o cara que prendeu, ele ficava curioso, por quê? Porque os ladrões, durante muitos anos, a peste durou mais de 100 anos. E eles não pegaram. Eles não pegavam. E aí ele queria, o delegado lá local, de fazer, mas como é que vocês não se essa história, quando eu vi... Intoxicaram com a peste, porque eles tinham esse segredo. Eram os óleos essenciais que eles cheiravam, passavam na pele,
e dessa maneira não pegava o Me miasma. lembrou né? muito uma live que eu estava assistindo tua, que você chegou, foi falando de um produto que você criou na época, né, que houve o isolamento e que ninguém pegou Não, no ninguém. laboratório. Né? Aí eu Ninguém. me lembrei desse episódio dos 4 ladrões. Eu digo, olha que coisa curiosa. Por quê? Aí, como Gabriela sempre estava pegando aqueles produtos, e aí eu fui ler qual era A a fórmula, fórmula dos que 4. tinha lá, né? Eu Aí, roubei a fórmula dos 4 quando eu ladrões. olhei, eu fiz assim, olha que coisa, rapaz, olha o que é que está aqui. Basicamente, quase a mesma coisa Dos ladrões. dos ladrões. Eu digo, olha aí. E você sabe, eu não conhecia essa história. Eu não conhecia. Eu já era estudioso de alquimia, pesquisador, mas eu não conhecia a história dos ladrões. Não olha conhecia. que coisa. E tem uma coisa interessante, Gemicre, que você sabe que eu creio que hoje, né, você como uma pessoa que está tendo essa experiência, você vai vendo que a alquimia ela é uma arte, né, existe uma obra alquímica que vai conectando as pessoas, independente delas, né? Sim. Você vê a Sandra, uma alquimista, você conhece a Sandra? A Sandra, ela era uma servidora de uma igreja assim muito assim, nada amiga dos alquimistas, né? Pois é, Vou não nem é? citar o nome da igreja aqui. Mas, enfim, ela passou durante 20 anos da vida dela ouvindo que todo esse trabalho Era de do alquimia diabo. era coisa do diabo, era coisa do demônio. Normalmente, né, Joel? E Normalmente ela foi isso. afastada, apesar de toda uma curiosidade, a Sandra foi afastada desse caminho. E depois, de repente, não mais que de repente, ela estava lá sendo formada na escola de alquimia. Né? E eu, às vezes, pergunto para ela assim, mas qual foi o momento da virada? Nem ela sabe. Ela fala assim, eu fico querendo até buscar uma história, que momento foi, mas assim, eu não consigo hoje conectar como foi esse momento. Mas ele aconteceu, né? Porque a gente está aqui. É verdade. Então, engraçado, você falando isso me lembra do meu momento. Isso, também, era aí que eu queria chegar. Sabe assim, eu sempre fui uma pessoa cética. Mas por que me tornei uma pessoa cética? Fui criado pelos meus avós e o meu avô, ele era rezador. Ele era curador de ervas. Nossa, que interessante. E às vezes, eu como morava com ele na roça, ele chegava, fulano, Geme me chamava de Geme. Geme, vai ali, pega o pé de não sei quem. Vai ali, pega as folhas de não sei o quê. E aí eu fui aprendendo a mexer um pouco com as ervas lá. E um belo dia ele chegou e fez assim... você é a única pessoa aqui que tem condições de dar continuidade a esse trabalho de rezar e tal, de fazer coisas. Eu olhei assim, eu digo, nada, que nada. Eu não quero nada disso para mim. E aí fui num caminho completamente antagônico àquele. Então eu fui saindo daquele processo ali, né? E aí você vê como é interessante. Fui parar onde? Fui parar no seminário. Quase eu viro padre. Nossa. Aí, eu já te falei, né? Que eu acho, quando eu olhei para você uma vez, eu falei, nossa, como ele tem cara de padre. Foi verdade. Acho que no primeiro encontro nosso, você falou. Pois é, eu fui parar no seminário, fui estudar na igreja, né? E aí eu vi que também não tinha nada a ver comigo. Eu digo, não, isso não é isso que eu quero. E aí fui enveredando, né? Sempre eu gostei de ler muito. Sim. E aí, na época que eu formei do ensino médio, aí veio um concurso do Banco do Brasil na época, né? Na década de 70, foi 78 Nossa, isso. Era um salário, uma coisa monstruosa, né? E aí eu fui me apresentar no banco, numa segunda-feira. Aí me apresentaram, me botaram naquela... Lembra daquelas máquinas? Sim. Pronto, eu sentei naquela... Datilografia. O curso de datilografia, eu tinha um curso de datilografia. Parece vida passada. Pense aí. Aí quando eu sentei na máquina, aquele monte de coisa, eu olhei para aquilo ali e fiz assim, não é isso que eu quero. Aí eu cheguei para eles, olha, eu vou aqui e já volto. Até hoje, nunca voltei. E aí veio o vestibular, eu fiz o vestibular, passei no vestibular.
E aí, pronto, foi Uma viagem acadêmica. Porque meu avô, ele tinha uma casa na cidade, ele morava na roça, e ele tinha uma casa na cidade em que quem tomava conta eram meus tios, né, minhas tias. E eu fui morar com eles lá. E aí, nessa confusão do banco, aí me botaram para fora. Disseram que como é que eu deixava um salário de banco para ser professor. Ah, entendi. Porque professor naquela época, e como hoje ainda, até hoje é mal visto, né? É. E foi muito interessante, porque eu fiz assim, aí saí de casa. É tanto que eu saí tão desnorteado que eu não tinha nada também, né? Aí peguei meus livros, uma roupa, dormi na rodoviária, depois eu fui parar na igreja, fui dormir um bom tempo na igreja, e fui seguindo minha vida de experiência de estudante. Sim. E na universidade, o que é que eu fiz? Eu comecei, então, a dar curso, assim, fazer aula e tal. E na primeira oportunidade eu fui monitor. E aí eu fui monitor de então física. Você fez carreira, né? Fiz, porque aí eu fui monitor de química, de física, de educação física. Aí, e as ervas ficaram para lá. Ficou totalmente, né? Mas tem um caso que foi muito interessante. Eu tinha uma professora que todas as vezes que ela chegava na sala, uma professora de biologia, até já foi para o astral. Toda vez que ela chegava na sala, ela fazia um ritual para entrar na sala. Eu ficava olhando aquilo. Eu digo, eu vou aprontar uma com essa mulher. Aí peguei aquelas tachos, né? Botei farinha, giz colorido, peguei umas folhas de guarana, arrumei tudo e botei dentro da sala. Fake. Foi uma macumba fake. Você vê aquela história, né, lá do meu avô, né? Como eu conhecia um pouquinho. Aí, resultado, eu fiz essa coisa e botei na sala. Ela nunca mais entrou na sala. Meu Deus! Quer dizer, engraçado, hoje eu lembrando disso, era engraçado. Quer dizer, aquele processo de reza, que é uma alquimia, né? Sim. Hoje eu entendo que o que é que meu avô fazia? Ele lia o biocampo das pessoas. Sim. E pelo biocampo que ele estava vendo, aquilo que você faz, ele sabia qual era a erva que ia poder rezar. O chá que aquela pessoa podia tomar. E seu avô, ele tinha alguma formação? Nenhuma, João, nenhuma. Mal fazia o nome dele. A formação dele era da natureza. Eu sempre dizia, meu avô era um filósofo feito correndo, lidando com gado. Ah, que bom. Então foi bom porque não teve a contaminação tartárica da universidade. Era coisa. Ele disse que a reza ele aprendeu num sonho. Que a santa chegou e deu para ele. Gente, que coisa linda. E que daquilo ele nunca esqueceu. Aí eu chegava e dizia, como é que é a reza? Ele nunca ensinou para ninguém. E ele não ensinou? Não, ele disse que, o recado que ele recebeu, que ele aprendesse, usasse e que ficasse para ele. Não revelasse. Mas eu aprendi assim, só o finalzinho. O final, a única coisa que eu lembrava da reza quem te rezou, te abençoou e te curou. Era o final da oração. Nossa. Era isso que ele passava a folha. Teve um fato muito curioso que me marcou muito, porque eu tinha uns 15 anos. Chegou uma pessoa com 4 rapazes segurando, todo amarrado numa corda. Aí ele estava tendo uma crise de loucura? Aí ele chegou e fez assim, pode soltar. Aí todo mundo, você é louco, como é que pode? Ele está aqui derrubando todo mundo, como é que você vai mandar soltar? Ele solte. Só fez botar a mão na cabeça da pessoa. Gente, que coisa impressionante. Caiu. Isso me marcou, eu era pequeno, né? Assim, de 15 anos. Eu digo, olha que coisa. E eu achava que aquilo tudo era... Você sabe que eu tenho um episódio, você está falando dessa coisa aí do doido, e eu tenho um episódio que eu tinha um amigo. Ele faz tempo que eu não tenho notícia dele, mas ele estava até aqui perto, em Cotia. Ele é um médico psiquiatra, ele trabalhava na instituição Bezerra de Menezes. E ele trabalhava na seção de eletrochoque. E ele era muito espírita. Então ele tinha bem essa cultura. E então tudo dele era obsessão. Falava com ele, é o obsessor. Tudo era culpa do obsessor, entendeu? Tudo é culpa das almas. Aí ele, como trabalhava na seção de eletrochoque, então ele tinha desde aquele paciente catatônico, que é aquele cara que fica assim, né? Até o surtado psicótico, agressivo, violento, entendeu? Que geralmente são os dois perfis que vão para o eletrochoque.
Ou o cara tá assim, aí o eletrochoque vai acordar, ou o cara tá assim, matando gente de machado. Nossa, mãe. E o eletrochoque vai acalmar. E ele achava judiava muito do paciente, porque era eletrochoque mesmo, entendeu? De colocar nas têmporas aqui, dar um choque no cara, às vezes até provocava queimadura, né? Imagina, Era né? bem agressivo, Hoje ele é muito moderno, né? Mas naquela época não era assim. Então ele falou, Joel, faz assim alguma coisa que seja direcionada para esse público, para a gente aplicar aqui no hospital. Aí eu falei, vou pensar, né? Vou ver o que é que dá para fazer. Então, o meu raciocínio foi usar ervas, a guiné, caatinga de mulata, que hoje, inclusive, Não pode nem falar, não pode né? nem falar, né? Pois é. É erva de São João agora. Não, é erva de São... É de um santo. Arruda, que era a mais famosa, né? Arruda. E tinha outras ervas. Aí eu fiz um composto que eu chamei de proteção. Porque o objetivo não era para o doido. Era para proteger ele. Ele, o doutor. Entendeu? Eu preciso me proteger desses demônios, né? Que atacam o doido. Falei, tá bom. E aí ele fui levar o remédio para ele. Estava uma confusão tão grande no hospital, porque eles iam receber um paciente que era um... Inclusive, naquela época, saiu na imprensa, na TV, saiu um monte de jornal, que era um doido que tinha matado a família toda com machado. De machadada. Ele matou os filhos, a mulher, tudo. E aí ele estava preso numa ambulância, vinha preso na camisa de força, né? E na hora que a ambulância foi chegando, eu falei, eu não quero, eu vou me retirar. Aí foi a hora que eu me despedi dele, ele falou, deixa eu ir lá receber o doido, e eu vou... E aí eu disse, toma a proteção. Levou a proteção. Tome sua proteção. Aí ele foi, era gotinha, aí, né? E aí, para encurtar a história, chegaram com um doido. Só que quando a ambulância foi chegando, o cara se soltou da camisa de força, porque eles têm uma força dobrada, descomunal, né? Exatamente. E aí o doido abriu a porta da ambulância, já tinha derrubado 2 enfermeiros, ele já tinha derrubado, e o doido foi para cima dele com tudo. E ele estava exatamente no momento que ele estava... Estava tomando a gotinha. E aí ele teve um medo veio tão pra grande cima dele. Que ele jogou, fez assim... Pum, ele pegou. E o vidro do floral caiu na cara do sujeito. E o sujeito, álcool, né? Com a arruda e tal, deve ter ali pelo menos algum estraguinho fez na vista do dele, cara né? também, né? No corpo e no biocampo. E aí né? ele disse que ele colocou a mão. Eu estava indo para casa. Essa história eu só fui saber no outro dia. Porque naquela época não tinha celular, essas coisas, né? Aí no outro dia ele me contou essa história. E aí disse que o cara pôs a mão na cara assim, aí se ajoelhou e pum, caiu e desmaiou. Ele ficou impressionado. Ele ficou impressionado. No outro dia estávamos conversando. Falei, Joel, é uma coisa tão incrível, cara, porque ele desmaiou. Eu tenho experiência com isso. 2 anos, ele conseguiu fechar a sessão de eletrochoque. Olha aí, só usando proteção. Não, e demorou 2 anos porque ele foi fazendo um estudo, né? Então, tanto o catatônico, né, o cara lá paradão, ele ficava ministrando o proteção, quanto o psicótico lá em surto psicótico, violento, agressivo, ele, pronto. Não levou mais. A sessão foi fechada oficialmente 2 anos depois, por causa efeito das ervas, né? Desse médico, o nome dele é doutor, vou citar aqui, faço questão, porque ele é muito querido, inclusive, doutor João Lourenço, o nome dele. Depois eu soube que ele estava aqui aqui na Raposo Tavares, aqui em Cotia, onde a gente mora aqui, inclusive, esse estudo é aqui em Cotia. E ele conseguiu, numa clínica especializada aqui em Cotia de viciados, de dependente químico, era assim, uma taxa
de 3,7% que conseguia cura, conseguia tirar a droga da vida dele. 3,7%. Eram os números que ele tinha na época. Ele aumentou essa taxa em 1 ano, 2 anos, para mais de 50%. Em lugar nenhum do mundo existe isso. Com os florais, com o trabalho floral. Ele conseguiu. E ele fez tanto sucesso, por exemplo, lá no Hospital Bezerra de Menezes, mas o que foi acontecendo? Ele foi diminuindo a farmácia. Entendeu? Ele foi aumentando a farmácia de florais e diminuindo a química. A química. Aí ele foi afastado. Claro, né? É. Porque a química é que paga para essas pessoas nas viagens. Né? Nossa, impressionante. Passeios, né? Ele fechou a sessão e ele foi afastado. Pois é. Inclusive, ele chegou a ser diretor do Hospital Bezerra de Menezes. Para você ver, né? Que era uma instituição gigante. Eu não sei se existe isso ainda. Na verdade, assim, o que a gente vê muito é essa necessidade da química, porque ela fica perpetuando. Né? Ela não vai te dar um extermínio daquilo. Né? Ela não, na verdade, a química ela vai trabalhar no sintoma, nunca na causa. Nunca. Nunca na causa. É. E esse trabalho na causa é uma arte. É. E aí é uma arte. É. Porque onde você precisa conversar com a pessoa para entender um pouquinho de onde é que vem essa causa. Não é? Que não está aqui, mas as pessoas estão preocupadas com a copa, né? Com o caule, nunca com a raiz. Quando, na verdade, a situação é a raiz. Se você corta a raiz, a árvore cai. Acabou. Entende? Então, aí, imagine. Você pode cortar tudo, né? Que ela brota. Exatamente. Mas cortou a raiz, você tirou, arrancou a raiz, acabou. Então, você não tem mais caule nem... Eu não sei se você concorda comigo, né? Mas eu tenho uma experiência muito grande. O primeiro momento, eu tomava muito medicamento. Depois eu parei, fui radical, até porque eu transformei muito a minha vida, né? Durante muitos anos, eu tive eu brigava muito com essa coisa de alopatia, naturopatia, né? Vivia essa briga constante. Mas depois de um tempo, principalmente nesses últimos 5 anos de atendimento, trabalhando com o doutor Augusto Santomauro, que é nosso amigo, você conhece o doutor Augusto, uma sumidade, né? Sim. Eu comecei a conhecer a alopatia sob o olhar do doutor Augusto. Eu comecei a conhecer a alopatia. E o doutor Augusto, o que é que ele fazia? Estudo, pesquisa em campo. Ou seja, ele usava as metodologias, né? Isso, e ele até hoje, inclusive, ele tem 5 trabalhos científicos que ele fez dos florais em 3 hospitais diferentes. Inclusive, ele publicou em revistas científicas e na plataforma Brasil. Ele tem esse trabalho com os nossos florais, com nossas alquimias. E eu comecei a ver uma alopatia de uma maneira, com um outro olhar. Ela é necessária em algum momento. E eu comecei a tentar entender o que seria hoje essas pesquisas, esses estudos e esses remédios avançados hoje dentro da história da alquimia. E eu cheguei a algumas conclusões bem particulares, bem pessoais. Então, hoje, por exemplo, eu já não tenho mais essa... Eu cheguei a ter um preconceito mesmo contra a alopatia, eu já não tenho mais. Hoje eu não posso dizer a você que eu tenho preconceito. É claro que, dentro do universo do meu atendimento, eu digo que 90% é... Você consegue atender. Isso, eu consigo. 90%. 10% não. 10% eu não consigo. E está tudo certo. Né? Hoje eu gosto muito de conversar com o Augusto, por quê? Porque o Augusto, como ele foi pesquisador de fórmulas e testou isso em campo, ele conhece muito bem alguns produtos. Então, toda vez que eu vou, ou um paciente, né, ele tem uma orientação médica e ele usa um determinado medicamento, às vezes ele vem dizendo assim, eu quero parar. Eu digo, não, você não vai parar. Isso aqui você não pode parar. Então, a gente pode até observar isso na caminhada.
Mas é importante que a gente respeite esse espaço que ele tem em você, na sua vida. E eu tenho conseguido muitos bons resultados respeitando isso. Então, 90% dá para fazer muita coisa com alquimias florais. 10% não. 10% a gente tem que ter um espaço alopático mesmo para isso, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz porque eu cheguei a algumas conclusões dentro desses estudos de pesquisas em relação à alquimia antiga, porque a alquimia também antiga tinha alopatia. Né? Eles tinham drogas muito poderosas e potentes e eram alopatia. As pessoas esquecem, Joel, que a medicina ela nasceu dos alquimistas. Isso. Mas esquece. Porque é como se aquela história assim, vamos esquecer esse passado não existe. Não. Claro, esse passado é exatamente o alicerce para o que tem hoje aqui. Sim. E esse alicerce foi bem construído, né? Então tem todo esse... E existem hoje, eu conheci com Augusto, por exemplo, eu tive umas crises há 16 anos atrás, e aí foi difícil me convencer a tomar um medicamento, né? Eu falei, eu não quero tomar esse medicamento. Não, você vai tomar por 3 meses, daqui a 3 meses a gente conversa e eu vejo com você como é que a gente vai desmamar esse medicamento. E aí eu fiz direitinho como ele mandou. E eu me senti muito bem. Fiquei muito feliz com o resultado. 3 meses depois eu fui lá e disse, Augusto, eu não vou ficar tomando essa coisa aqui, né? Ele falou, não, vamos começar a observar, a diminuir. E eu fiquei muito feliz, porque eu fiz um tratamento com ele de 6 meses. Ele me tirou daquele estado que eu estava assim, muito caótico naquele momento da minha vida. E depois eu dei andamento e prossegui com as coisas naturais. Eu fiquei feliz porque eu consegui também entender e ter uma experiência alopática boa. Porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, esses meninos que trabalham comigo aqui na região de Cotia, eles vão para o pronto-socorro, o cara passa uma droga. Se a febre não baixar, ele vai num outro dia, às vezes numa outra UPA de atendimento. É outra. Aí o cara... passa outra, mas ele não tira aquela. Não. Ele fala, não, continue... Vai criando uma camada. Continue tomando o que o meu colega passou ontem e eu vou te dar isso aqui. Vai criando uma camada. Então, eu já tive casos assim de empregados altamente, né? Contaminados. Intoxicados. Exatamente. Joel, eu vou te contar um fato que aconteceu comigo também, né? Eu tomava medicação para pressão. E aí, quando a Gabriela começou a mexer com os florais... Aí eu digo, eu quero alguma coisa que me sirva para essa coisa da pressão. Eu continuei fazendo as medidas, né? Fazia todo o processo de registro e tal, e tomando floral. Aí eu fui vendo que eu comecei a ficar assim, uma semana sem tomar medicação. Eu não falei nada com ela. Né? Aí fiquei uma semana. Fazendo escondido. E aí, resultado... 6 meses depois eu já não tomava mais nada de medicação, não comprava mais nada para pressão. Eu continuei no floral, eu não falava nada. Aí um belo dia ela estava falando, acho que uma live, alguma coisa. Aí eu cheguei e fiz assim, eu tenho experiência para contar. Embora ela não saiba, mas eu já estou há 8 meses sem tomar medicação, só tomando floral. E minha pressão foi lá para baixo. Hoje eu estou 5 anos sem tomar medicação de pressão. Só com equilíbrio dos florais. Né? Eu digo que seria também com um equilíbrio interior, né? Que claro, isso ajuda. Sua pressão, sim, né? Eu tive essa experiência, inclusive. Sim, ajudou também. Eu tive essa experiência, né? De estar, na época, hipertensão. A médica, na época que me atendeu, falou, não, você vai tomar remédio para a vida toda. Eu falei, vai ser difícil você me convencer. E assim, normalmente quem toma remédio de pressão vai tomar também para colesterol. Pode observar. Toma um e toma o outro. Toma um e toma o outro. Eu digo, não, tem umas coisas assim na saúde pública que eu fico muito impressionado. Uma das coisas que me impressiona é assim. Por exemplo, hoje em dia, uma doença comum, que são as doenças cardiovasculares, a maioria delas se dá por quê? Porque o cara tem um sangue que parece geleia, né?
não é mais nem líquido, já está em estado de geleia. E aí ele toma uma determinada droga para afinar o sangue. Só que essa droga afina demais. Pois é. Aí ele toma outra para engrossar. Pois é. Então ele fica nesse ioiô, né? Nesse jogo. E isso prejudica muito a saúde e desequilibra totalmente aquela criatura que vai ter que ficar fazendo isso, engrossando e afinando, engrossando. E existe, por exemplo, uma planta que é o ginkgo biloba. É uma árvore, né, de 30 metros de altura, o ginkgo. E eles não passam. E o ginkgo hoje, por exemplo, é uma alopatia. Hoje, você pode chegar na farmácia. Vende. O ginkgo é uma alopatia. Aliás, no Brasil não existe mais fitoterapia. Tudo é alopatia. Mas você tem esse acesso. Você vai na farmácia e compra um ginkgo, 500 miligramas. E ele vai fazer esse trabalho de afinar sem ser uma droga. Então eu fico impressionado porque eles não passam ginkgo. Quando você chega, e às vezes, sempre, quando nós estivemos na Amazônia, né, você falando lá, né, que são mais de 1.000, né, 1.800 árvores e plantas lá. que são catalogadas. 3.600 ervas medicinais. E não se pode usar. E também, quer dizer, você não pode tomar um chá de alecrim. Não, é proibido. Você vê que absurdo. A Anvisa proíbe. Chá de manjericão, proibido. Pois é, não é? Mas, no entanto, a gente come o manjericão na salada, né? Coisa, né? Isso pode. O alecrim, você polvilha, né? Tem umas coisas loucas, né? Tem umas coisas loucas que a gente não consegue entender. O problema dessas coisas é que assim, ela não faz nenhum sentido. Terminam confundindo mesmo. Sim, hoje a Anvisa autoriza você a usar 8 chás. E dentro desses 8 chás está chá preto, que é uma porcaria, né? Muito mais prejudicial do que benéfico. Tem boldo do Chile, não é nem o brasiliense. Nosso, né? Que é o pequenininho. É o do Chile. E assim, é camomila, a camomila. E outra coisa, o Brasil hoje ele não aceita estudos que venham de fora. Só que praticamente 90% do compêndio mundial hoje do Brasil não se produz nada. Todos esses compêndios, esses livros, essas pesquisas, é tudo de fora. As grandes corporações, né, que estão controlando tudo. Agora controlam o alimento para que você fique doente, para que você observe, né? Quer dizer, a gente hoje tem no Brasil, que inclusive tem uma lei que determina uma distância de farmácias, mas observe, ande na rua para você ver a quantidade de farmácias colada uma na outra. Em Cotia é uma piada. Aqui do lado, a gente passou em frente, inclusive, você vai ter uma drogaria bem famosa, aí você anda 100 metros, já está fora da lei, porque é de 500, né? 500 aí tem metros. Outra drogaria. Aí você anda 30 metros, aí tem outra, 30 metros. Eu já fui medir as passadas, porque para mim é uma coisa tão absurda, tão absurda. E depois você anda mais 60 metros, tem um McDonald's e do outro lado tem uma farmácia. Então é muito absurdo fast food, isso. Né? Num espaço de um posto de gasolina, antes de você chegar no posto é uma, no meio do posto são 2, e depois tem um vizinho, um McDonald's, e no outro lado da rua tem outro. Em Cotia mesmo, aqui, eu acho que lá no centro da cidade de Cotia deve ter, sei lá, umas 80 farmácias. Mas você tinha me perguntado, Joel, como é que eu cheguei nessa história da alquimia. Sim. E a minha história, como é que eu chego na alquimia? A Gabriela sempre foi uma pessoa ligada à espiritualidade, enquanto eu era exatamente o oposto. Então, e aí veio, né, aquela coisa toda, chegou a pandemia, e na pandemia a gente teve que ficar enclausulado, né? E nesse processo de enclausula, a gente teve que se reinventar com muita coisa, né? E nós tínhamos um grupo, foi formado um grupo, e que mesmo na pandemia a gente se encontrava. E aí a gente começou a fazer encontros, e eu ia para acompanhar, né? E ficou observando aquele troço todo. Aí um belo dia eu resolvi fazer uma constelação. Eu digo, bom, eu vou ver como é que isso funciona. Eu já tinha uma ideia de como é que
o biocampo funciona, porque eu trabalhava com a física, né? E isso eu tinha um conhecimento da energia, né? Mas eu também vinha do meu avô, aquela coisa toda. Isso foi muito impressionante. Aí eu digo, olha que coisa interessante. Porque foi uma pessoa que nunca me conheceu, que nunca me viu, que nunca nada, começou a fazer uma descrição, né, de situações que eu tinha vivido, como da minha família, que eu fiquei assim, digo, opa, peraí, como é que ela acessou esse campo de energia? Então, a minha cabeça racional foi buscar informações de como é que isso funciona. E aí, aquilo eu achei interessante. Então, eu comecei a pesquisar aquilo. Aí eu comecei a gostar de investigar esse troço. E aí ela começou a fazer o curso daqui. Ela sempre gostou de jogar cartas, né? Aí eu ficava... bruxa. Aí eu ficava olhando, eu fiz assim, olha que coisa interessante. E aí a gente fez um curso de hipnose. Então você já estava mudando. 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 Então, estava quebrando a casca. A casca, literalmente, porque... A casca acadêmica. Eu era uma pessoa tão cética e tão racional que tudo para mim tinha que ser assim, tudo tinha que ter lógica. Sim. Era tanto que muitos colegas me chamavam de Dr. Spock. Ah, é? Porque era aquela coisa assim de tudo certinho, tudo que tinha que ter. Sim. Tudo tinha que ter, sabe, uma lógica racional, matemática, física ou biológica para aquilo. Então foi radical. Era muito radical. A sua mudança foi então, além de ser assim, essa coisa radical, era muito arrogante. Aquela coisa bem acadêmica, sim, né? Então, isso que eu achava que tudo acabava aqui. Não tinha depois. Tem que se sustentar. Né? Acabou. Então, ali, a gente morreu, acabou e tá, tudo me enterra e aí não tem mais nada. E aí, nessa coisa, eu comecei a revirar isso. Eu digo, opa, peraí, olha, isso não faz sentido. Aí eu comecei a buscar mais informações, aí comecei a fazer mais leituras. Aí eu fui ler Jung, fui ler um monte de coisas assim, né? Para me aprofundar um pouco mais. Aí eu fui vindo, né? Fui tomando gosto pela... despertar. Foi despertando em você. E aí eu fui vendo, por exemplo, ela jogava carta. Aí eu ficava, olha, isso tem uma conversa com o inconsciente da pessoa. Aí comecei a assistir as lives, né? Eu digo, olha, que coisa interessante. Eu fui me envolvendo. Aí eu digo, eu vou fazer isso. Então, ela fez o primeiro curso, né? E eu ficava escutando. E era engraçado, porque eu ficava te ouvindo e tal. Mas por que ela faz isso? Eu começava, por que você não senta aqui e assiste? E eu ficava de longe só. Tem a experiência. Só dando pitaco, né? E aí, pronto, aí eu fui. Aí ela fez, né, a primeira formação. Aí veio, né, a outra formação, aí eu me inscrevi já na outra. Aí eu comecei a fazer. Nossa, que legal. E aí, pronto, e nisso continuei com os florais. E aí hoje lá em casa é floral. Floral. Ela chega e faz assim, olha, se tu olhar meu cartão, joia lixo. Mas tem uma coisa interessante, porque dentro da experiência humana, assim, né? Eu me lembro de vocês, primeiro contato de vocês. E é uma experiência que eu tenho com algumas pessoas que me chamam a atenção. Por exemplo, da primeira vez que eu vi você, que eu vi a esposa, que a gente teve um encontro assim, professor, aluno, eu lembro muito bem de você, dela, mas eu vejo hoje, por exemplo, quando eu olho para você e para ela, eu não consigo ligar essa figura que eu vejo àquela. Nem eu, João, tu acredita? Eu digo, olha, aquela casca, sabe? Aquele embotamento. Nossa, isso é incrível. Foi para o espaço aquilo, sabe? Hoje eu trabalho, a gente montou um grupo de espiritualidade, né? Na escola, nesse período... Vocês estão agitando aquela cidade. Porque assim, na escola dela, né? Os professores estavam muito desajustados. A gente começou a criar um grupo que é chamado de Jornada da Alma. E a gente, então, começou a fazer um trabalho terapêutico com os professores. Nossa, muito legal. Que querem. E isso foi dando muito resultado. Aí eu cheguei um dia para ela e falei assim,
eu vou fazer isso na universidade. Aí fui procurar, peguei as PICs, porque eu precisava de algo que me respaldasse. Base, né? Que sustentasse. Aí ela chegou e falou assim, mas tem as PICs. Aí eu digo, é? Pronto, eu peguei as PICs direitinho. Aí fiz um projeto, um documento, encaminhei. Então você está levando para dentro da universidade. Dentro da instituição. É tanto que eu tenho um programa de extensão, e nesse programa de extensão está ligado a isso. E tem um amigo, né? Um outro professor, ele chegou para mim e disse, Jim, porque eu posso fazer parte do seu programa? Ele é psicólogo. Então, eu atendo na segunda, ele atende na sexta. Eu atendo com as terapias e ele atende com a parte do TCC, da psicologia mais cognitiva. E aí ele me manda pessoas, né? Ele diz, olha, Jim, isso aqui só com você para resolver. Aí vai lá e resolve. Tem que ser com o rezador. É mais ou menos isso, sabe? É um pouco mais ou menos disso. E isso ficou uma coisa muito curiosa, né? E isso tem levantado também algumas questões. Porque, assim, a academia é muito descrente. Você sabe muito bem disso, né, Joel? É muito descrente. Que acha que tudo tem que ser dentro das normas da BNT, tudo tem que ter metodologia, tudo tem que ter... E é tudo furado, né? Na verdade, aquilo é um engodo, né? Na verdade, tudo é engodo. Tudo furado. Né? E aí é engraçado que nas minhas aulas, tem aula, por exemplo, o semestre passado, a turma chegava para mim e dizia assim, professor, hoje queremos uma terapia coletiva. Aí eu parava a aula para poder conversar com o pessoal, fazer uma terapia coletiva mesmo. Eu digo, tá, o que é que você está sentindo? Aí fazia alguns exercícios de respiração. O pessoal estava chegando muito agitado. Aí eu acalmava, a gente começava a falar um pouquinho. Você vê só uma orientação, né? É só. E hoje, a maioria das pessoas querem só ser escutada. Sabe? Só querem, porque não conseguem ser vista, Joel. As pessoas não é vista, não é aceita. Não é reconhecida. Não tem reconhecimento. Ninguém reconhece o trabalho. Não se ama. Sabe? Não se ama. Então, é difícil. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, eu passei um exercício para ela, eu digo, olha, se olhe no espelho, se abrace. E diga para você o quanto você é especial para você, quanto você se ama. Ela me mandou uma resposta. Jim, creio isso é um exercício muito difícil. E, por incrível que pareça, não é só ela. Eu tenho uma quantidade de pessoas que eu atendo que tem essa dificuldade de olhar no espelho e dizer que se ama, dizer que se aceita. Eu acho que nem vê isso, não consegue nem enxergar isso. Que se respeita. E eu sempre digo, gente, como é que você quer ser respeitado se você não se respeita? Como é que você quer ser visto se você não se vê? Como é que você quer amar se você não se ama? Então você tem que fazer isso com você. Você tem que ver a beleza que você possui, que você carrega dentro de você, para que você possa levar isso, para que o outro também te enxergue, o outro te veja. Então, basicamente, sabe? Aí, dependendo da situação, aí eu indico um floral. Eu digo, olha, e eu tenho uma dificuldade nesse sentido, porque o poder aquisitivo das pessoas dentro da universidade, especialmente dos alunos, é muito baixo. A maioria vem do interior para estudar na universidade. Então, o recurso... Eles ficam brigando por causa de um prato de comida de R$1, que a universidade oferece. Né? Então, aí o que é que eu faço? E quando você deu o curso das ervas, eu digo, poxa, olha, isso veio como uma luva. Eu tenho passado chás. Sim. Tenho passado chás. Eu digo, olha, toma chá disso, toma chá daquilo. Né? Agora mesmo. Como a humanidade se curou até Joel. 50 Por exemplo, anos atrás, recentemente né? Você fez aquela panaceia, né? Aí quando eu cheguei na universidade, tinha uns 4 pessoas. Eu digo, olha, eu fiz assim, olha, tem o Flor da Vida, mas o Flor da Vida você vai ter que comprar. Mas aí você pode pegar mel, limão, né? E própolis. Pega um própolis bom e faz uma misturinha e toma, resolve. Nossa, resolve muito. Por exemplo, antes de vir para cá, me lembrou muito do caso do menino do dedo, né, que eu tive o prazer de conhecer. Aí uma pessoa disse que foi fazer a unha e a pessoa, a unha do pé, feriu, né, com coisa. Sim. E estava inflamado. E não estava
cicatrizando aquilo. Aí eu cheguei, eu lembrei, eu fiz assim, opa. Então, infectou. Né? Aí eu fiz assim, pega o própolis e pinga. Pinga direto, Pinga. Aí ele ficou me olhando assim, e funciona? Eu digo, experimente. Nossa. Aí eu peguei aquele vídeo que você mostrou do dedo, eu digo, olha aqui para você ver. Aí ele olhou e chegou assim, nossa, eu vou comprar. Vou comprar hoje mesmo o própolis. Incrível, né? Porque eu tive um caso, o ano passado, de um homem que estava internado num dos hospitais chiques aqui da cidade, e ele tinha uma ferida aberta na perna há 20 anos. Nossa. Então você imagina que uma pessoa tem uma ferida que começou lá com 3 centímetros, 20 anos depois era 30 centímetros. E ele estava lá porque eles iam fazer a retirada da perna do cara. Eles iam arrancar, amputação de... E aí o meu gestor na época, bem descrente, gestor só, ele não tinha nada de, entendeu? De crença em qualquer coisa que eu fazia. Mas me ajudava nessa coisa mais matemática, né? De dinheiro, de financeiro, da empresa. Sim. E ele falou, a minha amiga está com um pai internado nesse hospital. Você acha que... Eu digo, eu vou fazer uma alquimia para essa ferida. Pensando nessa ferida, pensando nessa pessoa. Me deu os dados e eu fiz com a Paloma lá um creme e mandei para ele. 3 dias depois, o médico que cuidava do caso falou, tem alguma coisa estranha aqui. Aqui, não acreditou. Por quê? Porque o tecido em volta, começou a... ele não era mais preto. Ele era cor de rosa. Começou a formar e com muito formigamento. E ele reclamando que ele queria coçar. Entendeu? Aí a mulher falou, não, é impossível, porque se você está sentindo coceira aí, tem alguma atividade, né? E aí, uma semana depois, a ferida já tinha reduzido o tamanho. Imagine, Joel. 2 semanas depois, aquilo que era gigante era pequenininha já. Pequena, a ferida pequena. Isso foi fotografado, filmado. Foi, inclusive, o médico que acompanhou o caso falou, nunca vi isso na minha vida. Pois é. Só com coisas naturais. E depois não acredita. E depois não procura, ninguém veio, nem até o próprio paciente. E a dificuldade que é para você publicar um trabalho dessa forma. Porque a própria indústria farmacêutica ela vai boicotar. E ela vai em cima com tudo. Claro, né? Claro, porque ela não quer, né? Ela quer. Esse é o perigo da exposição. Muita gente diz, essa coisa que você faz é tão linda. Eu digo, não. Eu tenho que encontrar um outro caminho. Porque se eu me exponho, aí já vou ter problema. Vou ter problema. Vem com vontade, né? Infelizmente. Vem com vontade para cima da gente, né? Mas eu fiquei muito feliz aqui de estar conversando contigo, mas eu quero conversar mais. Vamos, que delícia. Dentro desse universo, né, acadêmico que você viveu, e hoje, dentro desse universo acadêmico alquímico que você está vivendo hoje, não é? É muito prazeroso. Porque eu queria que você me falasse um pouco desse sentimento. Porque, assim, eu tenho diversos relatos de pessoas que chegam e dizem assim, Gemicrê, eu fiz terapia há 5 anos, fiz terapia por 3 anos. Olha, desde a minha vida inteira só fazendo terapia. E aqui eu vim aqui, converso com você, uma sessão, eu já saio outra pessoa. Aquilo que eu levei 5 anos fazendo, você resolveu comigo aqui em 1 hora. Impressionante, né? A gente vai na alma, porque às vezes eu converso muito com Gabriela isso. Olha, nós somos terapeutas da alma. E isso faz uma diferença. Porque a gente não está preocupado só com o corpo. Por isso, essa integração. Porque o nosso corpo, ele é animado.
Né? O Espírito deu uma alma para animar esse corpo. E a gente precisa ter cuidado com essa alma. Cuidar, né? Para que isso chegue no nosso corpo. Porque alma vem de ânima, né? Ânima é anima. Aquilo O que corpo anima é animado, ótimo, né? Exatamente. Mas tem aquilo que desanima. Tem, também, e o né? que a gente mais vai encontrar, não é? São aquelas pessoas ou as energias que vão ficar atrás. Eu, às vezes, até dou alguns exemplos. Eu digo, olha, quando você acende uma luz, para você, então, que tem um sítio, vê muito bem isso. Você acende a luz, daqui a pouco está lá cheio de mariposa. Mas o que é que fez aquela mariposa ir para a luz? Não é? Ela chamou, ela foi curiosa, ela foi ver o que é aquilo. Então, para a gente que faz isso, é aquilo que a gente estava falando, Joel. Para a gente que faz esse trabalho, a gente é um ponto de luz. A gente é um farol. E esse farol incomoda muita gente. Incomoda muita gente no visível, e você sabe muito bem disso, e no invisível. Também. E às vezes até mais no invisível. Lutamos em duas frentes. Né? E às vezes eu digo para a Gabriela, eu digo, olha, se sai de casa, se blinde, se proteja. Não é? Porque a gente vai lidar com muitos planos. Quer você acredite, quer não, mas está aí. Não, eu desde quarta-feira dessa semana, eu tenho visita, né? Hoje você conheceu aí os meninos que vieram da Amazônia e eles estavam muito empolgados, né? Porque tudo é uma coisa nova aqui para eles, né? Eles vêm lá de uma cidade com 12 mil habitantes e eles vêm para um mundo de 15 milhões de pessoas, né? É muito diferente, né? E eles, muito empolgados, eles começaram a postar o que eles estavam fazendo aqui. Né? A chegada em casa, né? Começou o laboratório, fazendo live. Aí eles começaram a ficar empolgados, aí os dois que estão comigo, e eles sentiram a diferença, né? Não, eles sentiram. A energia, né? Que isso, vem pra cima, eles foram sentindo. E eles não têm experiência com isso. Mas eles começaram a sentir. E aí algumas coisas aconteceram e eu falei para eles, isso aí tem relação com o que vocês estão postando. É claro. Tem você relação. Motiva. Joel... Porque motiva a inveja, né? Não somente a as pessoas a coisa nem boa. Sabe? E aí pra gente, na Bahia é clássica, no Pará também, isso é Rio de Janeiro, essa questão dos ebós, essa coisa toda. Mas as pessoas não têm noção, sabe de quê? Tem uma coisa que é muito mais poderosa do que tudo isso e que atinge as pessoas, que é a intenção. A intenção é algo... A intenção é a onda. Mas é isso, é a frequência que vai. Foi feita uma experiência, eu acompanhei num relato, não me recordo agora onde, uma experiência de um grupo de médicos na universidade em Nova York e o outro grupo lá em Oxford. Eles botam um paciente em um canto e os médicos em outro. Um grupo monitorando o paciente e o outro grupo ia medicar em países diferentes com o oceano no meio. Não é? Estados Unidos e Inglaterra. O que é que aconteceu? Eles fizeram todo o processo, mediram e intencionaram a medicação. E 20 minutos depois o paciente estava reagindo como se ele tivesse tomado a medicação. Com a intenção. É um placebo espiritual. Que não é, a gente sabe que isso não é placebo, né? Então, mas eu estou usando aqui uma imagem... para o pessoal ter o entendimento, porque né? Isso é impressionante. O tal do emaranhamento, né, que vai funcionando. A mente humana, o espírito humano é incrível. Na verdade, a gente conhece muito pouco, né? Uma vez eu tive um caso, uma mulher, ela falou, eu posso tirar um floralzinho desse... porque eu tenho um problema crônico que faz muitos anos que eu não menstruo, eu não ovulo, e é tudo normal dentro de mim. Então eu já fui para maiores especialistas do mundo, eu quero ter filhos, mas existe alguma descompensação aqui que ninguém explica, ela falou. Aí eu falei, eu estava meio sem paciência, abri a caixa de florais, tira eu falei, enfia tua mão aí, tira. Ela estranhou, falou, como assim?
Eu vou enfiar minha mão aí, eu vou tirar, mas você é o alquimista. Eu digo, não, mas você também é. Mas isso dá certo. Eu digo, minha querida, um jumento, ele consegue sentir um perigo a 8 quilômetros. Pois é. Você não é melhor do que um jumento, não. Aí ela falou, não, eu sou. Tire. Aí ela tirou. Quando ela tirou Artemisia. E a Artemisia é uma planta da mulher. Tanto que o nome Artemis, né, a deusa mulher. É uma planta muito poderosa. Muito. E ela beneficia muito o sistema interno da mulher, da procriação. Útero, ovário, a mulher trompa, caçadora. Isso. É a mulher caçadora. Aí, Artemisia. só que na hora que eu olhei o vidro, não tinha nada. Estava vazio. Olha eu estava atendendo lá em Taubaté. Aí estava vazio. Aí eu fiquei tão desgovernado na hora, né? Porque eu falei, como é que eu posso, uma pessoa com tanta esperança, veio assim pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda, eu dizer que não ela tem tomar ali o floral. Nossa! Aí eu fiquei segurando, assim, o floral. Não deixei ela ver, né? Que não tinha, né? Aí a menina que estava na casa me atendendo lá, deixando, né, a casa à disposição, eu pedi água. E ela olhou para mim e falou assim, tem gente que não gosta do gosto de floral. Eu posso colocar uma gotinha de baunilha? Eu disse, pode. Aí ela colocou lá uma gota de baunilha no floral. Aí eu coloquei o floral, peguei aqui o floral que não tinha, pinguei uma coisa que não tinha, entendeu? E deu. Ela menstruou depois de 2 horas. Você viu que é a intenção. 2 horas depois, estava lá sangrando, me ligando, dizendo, pelo amor de Deus, eu estou aqui me desmanchando. Aí, Joel, 2 coisas aí, né? A sua intenção. Sim. Não é? E a dela, o poder. Sim. Ela ativou o poder de cura. Ela que foi ela buscar possui, Artemisia. Né? Ela botou a Artemisia ali. Exatamente. Então, isso é uma coisa incrível, porque isso mostra a força da natureza e, mais ainda, a força que nós carregamos. Isso, que o ser humano tem de autocura, de renovação. Eu fico vendo, né? Se você não esmagar uma barata, mais do que 75% do corpo dela, acabou, ela volta. Ela se regenera. E a barata é muito interessante que ela tem 2 cérebros, só para se defender. Não é incrível isso? Uma barata. O ser humano, quantos bilhões de anos é melhor do que uma barata? Pois é, né? E ele dizer que ele não se regenera. É verdade, não é? É verdade. Bom, estivemos aqui, vocês todos assistiram esse encontro entre eu e o Gemicré. Passou tão rápido, né? Não, voa, né? Voa. Nossa ampulheta voa. Um papo muito interessante sobre a vida aqui, nossa vida, o nosso dia a dia, como alquimistas, e também essa experiência de um homem que, ao longo da sua caminhada, ele muda, ele se transforma. Né? E o agente, né, a ponte que serviu para essa sua mudança foi a alquimia. A alquimia. Então, a alquimia realmente é um assunto interessante, é um assunto maravilhoso que a gente mergulha. E ele trabalhando também na academia com a arte, é como estar diante de uma alquimia feita de imagens, né? De símbolos. De né? símbolos. Você até citou o Jung e ele era muito bom nisso. Muito. Né? O homem e seus símbolos. Eu adoro esse tem uma livro, obra eu indico para maravilhosa. Aquela obra eu tive muito tempo. Você sabe que eu tenho dificuldade em ler, né? Mas pelo menos eu tinha do meu lado e eu gostava de ficar olhando ali, folheando. Né? Foi um prazer. Porque Jung também ele era alquimista. Era alquimista. Ele deixou uma obra para 50 anos depois, né? Exatamente. Então eu tenho um livro vermelho. Eu tenho uma edição que eu ganhei de um alquimista. Inclusive é um livro grande, né? Uma edição. Uma cópia perfeita. Isso, inclusive, lá essa coisa do ser alquimista foi uma grande dificuldade para ele na Europa. Porque a Europa sempre foi avessa, a academia sempre foi avessa a isso. Né? E ela estava também se instalando, né? Aquele status quo ali. Como sempre. Né? É verdade. Tem hora que não funciona. E nós estivemos aqui com o Gemicré. Gemicré, eu gostaria que você deixasse aqui essa saudade, né? Deixasse aqui a gente já está com saudade aqui no nosso podcast,
E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistiram, para as pessoas que nos ouviram, né? Porque podcast também só ouvido também. Sim. E uma mensagem sua, pessoal, particular, sua para eles. Bom, primeiro eu quero agradecer muito essa oportunidade da gente bater esse papo, né? E o que eu deixo, Joel, para todos que estão assistindo a gente é: se ame, se aceite, se respeite, se veja, porque a vida é para ser leve. Amém. E alegre. É isso. Essa é uma coisa que eu faço questão de praticar todos os dias. É isso. Então, gente, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro nesse podcast aqui, maravilhosamente editado aqui pelo Pai e Filho Liberato, família linda, maravilhosa, no seu estúdio lindo de podcast, que me aperreia o juízo sempre para vir fazer podcast. E eu quero deixar aqui documentado isso tudo, para que a gente possa, a partir de agora, fazer muito mais encontros aqui. Hoje a gente desmanchou um trabalho nesse... hoje a gente botou para fluir aqui uma energia maravilhosa, alquímica, aqui nos estúdios do Grandes Viagens, Liberato, né? que verdade, João. É meu amigo, eu digo que ele é meu melhor amigo, não fiquem com ciúmes, mas o Tono é meu melhor amigo e aquela coisa fofa que vocês não estão vendo ali nos bastidores, muito concentrado, é o meu afilhado, filho dele. Ajudei a criar. Muito bem. Tá. Sensacional. Tchau. Beijos alquímicos.